Nesse ano de 2017, a União Nacional dos Estudantes completa 80 anos. E ao longo desses 80 anos, a UNE se configura como a entidade do movimento social brasileiro a nível nacional mais antiga em funcionamento. A UNE, ao longo desse tempo inteiro, ao longo desses longos 80 anos, enfrentou muitas dificuldades, mas soube chegar nos tempos de hoje e apresentar lutas concretas e vitórias acerca de uma universidade pública que deu certo no Brasil. Porque o debate de que a escola pública, que a educação pública, que a universidade pública não deu certo no Brasil, é um debate que prejudica a nossa nação. Porque na universidade pública, nos últimos anos, nós tivemos a capacidade de colocar um setor da população que nunca teve acesso à educação. Se a gente quer falar de desigualdade, eu acho que a gente tem que fazer o debate franco. E a gente precisa ir nas raízes do problema. Porque a maior desigualdade gerada no Brasil hoje, uma das maiores desigualdades, é acerca da carga tributária que existe no Brasil. Se nós queremos falar sobre o financiamento da educação, se nós queremos falar sobre desigualdade entre ricos e pobres, que nós comecemos o debate falando sobre a reforma tributária. Porque injustiça e desigualdade é rico não pagar imposto sobre veículo de luxo. Injustiça e desigualdade é não ter taxação das grandes fortunas. Injustiça e desigualdade é pobre pagar mais imposto nesse país do que o rico. Injustiça e desigualdade é nós termos um governo num país que aprova uma PEC 55 que coloca teto de gasto público. E que não é questionado quando se fala sobre educação. Porque a PEC, que coloca teto no gasto público, será responsável por assassinar a educação pública nesse país. E não adianta reivindicar a educação pública na educação básica com a PEC 55, porque esta mesma PEC inviabiliza o Plano Nacional de Educação, que eu sugiro inclusive que você leia, porque o Plano Nacional de Educação se dedica, na sua grande maioria, a falar sobre a educação básica desse país, a falar sobre a escola, a falar sobre o ensino médio, que eu concordo, é um ensino médio, é uma educação pública ainda insuficiente, mas discordo que não avançou, discordo que não tenha melhorado, porque isso é jogar areia no olho da população para não reconhecer os avanços que nós tivemos no último período. Só um momento, ele vai concluir e nós vamos em seguida... Ah, eu não sou estudante? Você quer ver meu boletim aqui? Ah, só o que me faltava, eu que não sou estudante. Aliás, por você dizer que eu não sou estudante, eu tô do lado aqui de uma presidente da União Nacional dos Estudantes que ficou 6 anos numa universidade pública, não se formou com o dinheiro dos mais pobres e está aqui dizendo que representa os estudantes. E sou eu que não sou estudante? E sou eu que não sou estudante? Parabéns! Bela cara de pau que o senhor tem. Continuando, deputado Pedro Kizai. O deputado Pedro Kizai até começou a comemorar quando o Sócrates me perguntou sobre a minha opinião sobre o teto de gastos. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou absolutamente favorável ao teto de gastos. Nenhum país do mundo se desenvolveu gastando mais do que arrecadou. Isso é uma lição de casa matemática para qualquer dona de casa. Você gasta menos do que o seu salário, senão você se endivida, senão você dá mais dinheiro para os bancos, senão você dá mais dinheiro para os juros. Agora eu pergunto, é muito simples dizer que o teto dos gastos é ruim para a saúde, é ruim para a educação, agora é muito difícil sugerir uma alternativa, porque nós temos 3, não seja o teto de gastos. Inflação, imprimir mais moeda para investir em educação, para investir em saúde, fazer com que a população mais pobre sofra, perdendo seu poder de compra, como a gente viu no governo Dilma, né, imposto sobre arroz, feijão, imposto IPCA em arroz e feijão chegando a 18%, prejudicando principalmente os mais pobres, ou endividamento, e vocês falam tanto dos bancos pagando mais juros ainda para os bancos, ou aumento de impostos, sendo que a população brasileira não consegue mais pagar imposto. Ou seja, ou a gente controla as contas públicas, ou a gente prejudica ainda mais a vida dos mais pobres. Essa é uma equação muito simples. E ao não dar uma alternativa em relação ao PEC do teto, isso demonstra a natureza demagógica do discurso. É muito simples, é contra, é teto, limita, mas limitou o investimento em educação? Como é que 1 ano depois da PEC do teto, o investimento do Ministério da Educação em educação aumentou? E como é que você pode falar em cortes em gastos de educação, sendo que vocês são parlamentares, vocês sabem que existe a vinculação das receitas da União. Vocês sabem que a verba é constitucionalmente carimbada, tende para a saúde, tende para a educação e não se pode cortar abaixo daquele índice.
Então é demagogia falar em corte em saúde, corte em educação, para tentar justificar um não pagamento em universidades públicas. Taxação de grandes fortunas. Vamos taxar grandes fortunas? Vamos taxar grandes fortunas? Quanto? 10%? 20%? 30%? 100%? 100%. Eu proponho 100%, deputado. Vamos lá. Só para concluir. Nós vamos precisar que presidente, você conclua. proponho 100% de taxação sobre grandes fortunas. Presidente, fizeram inúmeras perguntas. 100%. Eu preciso responder as perguntas do deputado Glauber, então, presidente. Por favor. Deputado Pedro Kizai, 100% sobre poder. grandes fortunas. Vamos confiscar todas as empresas que têm suas ações negociadas hoje na Bovespa. Vai dar cerca lá de 2,3 trilhão de reais. Isso dá pra pagar mais ou menos 10 anos de rombo da Previdência. E depois, a gente faz a taxação das grandes misérias? A gente confisca a propriedade de gente pobre? Não tem dinheiro pra fazer isso, deputado. A taxação de grandes fortunas é muito parecido com o socialismo. Não deu certo em nenhum país do mundo. A França tentou fazer e o capital começou a sair do país. O emprego começou a sair do país. O investimento começou a sair do país. Taxando grandes fortunas, você prejudicou os mais pobres. Tanto que a França voltou atrás. Conte-me um país que implementou a taxação de grandes fortunas e manteve porque deu certo. Nenhum. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.